Olá, a paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. E hoje o tema será valorização à vida. Mas antes de qualquer coisa, nós não podemos falar do nosso grande parceiro, que torna possível nós estarmos aqui toda semana. E é claro que eu estou falando do CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Você, em qualquer parte do Brasil e do mundo, pelo EAD, pode se tornar um aluno CETAPS. Não perca a oportunidade. Inscreva-se agora mesmo e faça psicanálise na maior escola de psicanálise do Brasil. Professores altamente capacitados, uma grade curricular maravilhosa. Se você quiser ser um aluno, um aluno presente, físico, vamos dizer assim, você vai contar com uma excelente estrutura também. Então, não perca tempo. Seja agora mesmo você também um aluno CETAPS. Entre em contato e não perca mais essa grande oportunidade. Amém? Está aqui do meu lado esquerdo, uma abençoada, serva do Senhor, mas uma amiga, se tornou uma grande amiga. Eu falo que as nossas conversas, quando Deus nos dá o privilégio de estarmos juntas, é mais do que uma terapia, é um refrigério para a alma. Eu falo, o nome dela é Mônica Nogueira, ela é neuropsicóloga, e eu converso com ela que hoje é muito difícil nós acharmos alguém com quem nós podemos conversar sem sermos julgados, E conversar com a Mônica é ter a chance de se despir. Não é terapia, não, eu falo conversando como amiga mesmo. É a chance de se despir, falar dos medos, das nossas limitações, sem ter a preocupação de estar sendo julgada à medida que a gente fala. E vocês sabem que nós entramos no mês de setembro, e o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, de combate ao suicídio e valorização à vida. Por isso, este programa de hoje se chama Valorização à Vida. E o tema suicídio é tão forte, A palavra suicídio é tão forte que as pessoas não falam muito, mas a gente sabe que acontece muito. E, por incrível que pareça, até no ambiente evangélico. Nós temos registro, há estatísticas de líderes que acabam tirando a própria vida. Não precisa nem ser líder, até membro. E porque também nós sabemos da dificuldade que ainda nós temos no âmbito religioso em relação à psicologia e à psicanálise, Coloca-se tudo num prato de espiritual, numa panela lá de espiritual. E a gente sabe que durante muito tempo aconteceu uma demonização, e ainda acontece, uma demonização dos problemas da alma e também da psicologia e da psicanálise. Mas nós estamos aqui hoje como ferramentas usadas por Deus para trazer clareza, porque eu acho que aonde há clareza, onde nós temos informação, nós acabamos com preconceito. Então, antes de entrar no âmbito religioso, vamos conversar um pouquinho sobre os sinais, Mônica? Os sinais, eu quero te agradecer muito. Eu até falei, com a Mônica, que para ela estar aqui, ela precisou desmarcar um paciente para estar aqui conosco. E eu quero agradecer, porque só o céu, amados, pode recompensar isso. Estou tentando trazer a Mônica há um tempão, para esse bate-papo. E aprove o céu ser nesse momento, eu e ela estamos fanhosa, tossindo. Falei, fica em casa, porque eu também estou. Então, vamos tossir algumas vezes, tomar um copo de água. Eu estou chegando do sertão nordestino. Então, eu senti o lugar, senti o clima. Nunca tomei tanto vento, sol quente. Mas tudo foi recompensado pelo povo. O povo é maravilhoso. Um beijo a todas as sertanejas que me receberam tão bem. Lurdinha,
que não fala Lurdinha. Lurdinha, bom dia, boa noite, né? Conheci sapos imensos que pareciam uma pedra, né? E, enfim, a todo o povo sertanejo, ao pastor Reinaldo, a Osilene, a todos os missionários que estão lá e que me receberam tão bem, experimentamos tanto da parte de Deus, a todos os irmãos de Casa Nova, a todas as comunidades, a irmã Rosa de Serrote, aleluia, pelo cachorro quente. Muito obrigada, foi uma experiência incrível. Espero que tenhamos oportunidade de estarmos aí novamente. Mas o céu realmente nos presenteou de uma forma maravilhosa, com vidas se rendendo, muita cura, muita libertação, muito da presença de Deus. E foi maravilhoso, maravilhoso. Experimentei tamarino, né? Ela conhece o tamarino. Eu achei meio amargo. Aí depois, no final, fica bom. É uma coisa assim, meio que, né, conheci o tamarino, uva docinha. Enfim, eu amei vocês como povo, sabe? E as consequências é o próprio corpo mesmo, que corresponde às mudanças, né, de temperatura, um ambiente que a gente não está acostumado, mas que foi recompensado em conhecer o povo nordestino, né? Mas, um beijo, viu? Vocês estão aqui no meu coração, como vocês já aprenderam. Aleluia! Eita, glória! Foi muito bom. Mas, Mônica, muito obrigada, né, por se dispor a estar aqui para falar de um assunto tão importante. E, Mônica, pouco se fala abertamente sobre isso, mas acontece. E mesmo pessoas servindo ao Senhor, indo à igreja, acontece. Quais são os sinais de alguém que pode estar caminhando para um quadro de pensamentos suicidas? Quais são os sinais que a pessoa dá? Como identificar? Antes, espera aí, meu Deus, já esquecendo. Não pode ferir o protocolo. Vamos botar uma base bíblica nessa conversa? João 11, 25 diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? João 11, 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Obrigada, Mônica. Vamos agora. Quais são os sinais? Obrigada, né, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Estou me sentindo chique hoje com a Mônica. Estou nervosa, tá, gente? Meu Deus. Mas então, Pri, eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer, né, que o suicídio ele é um problema, né, de saúde pública, é considerada, né, um problema de saúde médica, de problema psicológico. E dentro da Organização Mundial de Saúde, essa visão de homem, né, considerando a biologia, a psicologia, a dimensão social, ela foi utilizada por muito tempo. E hoje também tem se colocado a importância da espiritualidade, né, nesse tratamento e nessa visão de homem, né, num tratamento, numa visão mais holística, né? E aí, quando a gente fala do suicídio, né, considerando a nossa vida, né, na igreja, a nossa vida no dia a dia, a gente precisa quebrar, né, alguns tabus, alguns mitos, né, porque muitas vezes a gente, no dia a dia, se depara com pessoas, às vezes, que falam que estão tristes, desanimadas, né, ou com uma necessidade, às vezes, de um isolamento, com uma fala de uma tristeza profunda, com um sentimento de desamparo. Muitas vezes a gente não sabe acolher. E esses são sinais, né, de que ali pode estar uma pessoa na sua frente que pode estar passando por algum sofrimento psíquico importante. Há pessoas que muitas vezes estão ansiosas,
desesperançosas, com falas de que muitas vezes estão passando por situações de problema e que não conseguem enxergar uma saída, que não conseguem suportar, às vezes, uma dor, né, que está sentindo, não conseguem enxergar ali um caminho de esperança. Então, muitas vezes, a gente recebe pessoas na nossa casa, a gente senta em mesas, muitas vezes a gente participa de reuniões, e aí tem pessoas que muitas vezes vêm com esses discursos, né, com essas falas, compartilham muitas vezes de sentimentos, dores existenciais, e muitas vezes a gente não se atenta, né, a esses sinais de alerta de que talvez essas pessoas elas podem estar passando, né, por um problema emocional importante e que talvez esses pensamentos de que não quero mais existir, quero sumir, né, tô sendo um peso para você, né, seria bom se eu não existisse. Falas assim que muitas vezes Prestar podem atenção nessas sentir, falas, né? né, que muitas vezes a gente não presta atenção, não fica em alerta. Tem momentos que às vezes, né, pode até invalidar a dor, o sentimento do outro, né? Então, eu acho que são sinais importantes. Acho importante também, Mônica, porque vai ter a fala, mas vai ter alguém ali para ouvir. Sim. E é importante que essa pessoa que está ouvindo esteja bem para ouvir. Porque Né? gera um impacto, né? Gera. Porque muitas vezes, se essa pessoa que for ouvir também não estiver bem para ouvir, né, talvez não vai acolher da forma devida. Porque estar triste, todos nós vamos passar por situações na vida que vamos ficar triste. Eu acho que o problema, né, Mônica, quando essa tristeza é persistente, profunda, né? além do tempo, Sim. né, devido. Né? Igual quando a pessoa passa um luto. O luto é importante viver, mas tem que ter cada um tem seu tempo, verdade. Mas o luto é necessário passar, mas não tem como ficar naquele luto. Então, você falou uma tristeza profunda e você falou sobre isolamento, né? As pessoas sempre buscam a questão de isolamento. E aí, suponhamos que eu seja um bom ouvinte, um bom acolhedor. Sim. Né? Quando eu tenho essa pessoa com uma tristeza profunda, olha o que ela falou, trazendo questões existenciais, né? Eu estou sendo um peso, eu não queria existir, seria mais fácil para você se eu não existisse, né? E vai buscando sempre se isolar, já não sente, acho que, prazer em nada do que faz, nem no trabalho, ou na maternidade. Senso, né, de propósito. Falta senso de propósito. E aí eu percebo como ajudar essa pessoa. Eu acho que primeiro é ouvir, né? Tentar entender qual é essa dor dessa pessoa, o porquê que ela está se sentindo dessa forma, né? Tentar ter um olhar de empatia, de escuta ativa mesmo, para que essa pessoa ela consiga trazer à tona, né? Precisa falar, porque o processo de adoecimento, de sofrimento psíquico é como se fosse uma xícarazinha que vai enchendo, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela precisa ter esse lugar, né, de esvaziar essa xícara, de falar daquilo que ela está passando, né, dessas dores, desse sofrimento. E ter uma escuta ativa, eu acho que é importante. Uma escuta ativa de realmente estar ali presente, né? Porque se você fala, vem cá, vamos conversar, me conta sobre a sua dor, mas, de fato, você não está ali, né, para ouvir, para olhar para aquela pessoa com um olhar empático, né? De muitas vezes dar ali uma palavra de encorajamento, às vezes, né, trazendo para o sentido espiritual de orar, trazer a mensagem, às vezes, da Bíblia, para que a mente dela seja renovada, porque a gente sabe que nesses momentos de turbulência, né, de sofrimento intenso, a mente, muitas vezes, ela é bombardeada, né, por mentiras, por pensamentos distorcidos. O diabo é mestre para fazer investidas na mente. Sim, então, a pessoa está em sofrimento, então ela está numa situação de distorção, né? Da percepção dela mesma, do outro, da questão do futuro, né? Se sentindo desesperançosa. Eu acho que a principal forma de ajudar é você ouvir como é que a pessoa está se percebendo,
como é que ela está sentindo essa dor, o que aconteceu, e levar a pessoa a voltar a ter esperança, né? Voltar a levar a pessoa a pensar estratégias de enfrentamento, de como lidar com aquele problema, com aquela situação, ajudar a pessoa a pensar numa rede de apoio, né? Tentar inserir a pessoa em redes, né, em relações significativas de cuidado, que vai fazer com que ela trabalhe esse senso de pertencimento, de utilidade, né, de cuidado. Tem alguém que está me vendo, que está cuidando de mim, tem alguém que no momento de angústia, de desamparo, né, pode ser, né, me dar um ouvido, um colo. Eu acho que esse é o principal desafio, né? Só que nessa busca de tentar ser acolhedor e ter uma escuta mais empática, né? Eu acho que é ouvir mesmo e tentar não ficar dando receitas prontas, né? Porque às vezes a gente vai ouvir e a gente já traz uma receita de bolo. E às vezes a questão é só ouvir mesmo. Né? A pessoa às vezes não quer da sua parte uma solução. Você até tinha falado numa fala anterior, olha, você pode, sem querer invalidar a dor do outro. Sim. Como que a pessoa pode invalidar? Invalidar no sentido de falar, tem gente que passa por problemas Maiores, né? Você tem uma casa boa, um trabalho bom, um marido que te ama, filhos assim, pais maravilhosos. Você não tem o direito, né, de querer tirar a sua vida, tá triste assim, desesperançoso. Isso é uma forma de invalidação. Eu né? entendi. E aí você usou essa fala agora sobre não dar receitas prontas. Sim. Porque talvez até a receita pronta Pode ser uma uma invalidação. invalidação, né? Porque é difícil a gente dimensionar, né, a dor, o sofrimento do outro. Muito subjetivo. A gente pode imaginar como é, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Agora dizer que a dor é maior, menor, né? É difícil. Porque há uma fala unânime, Mônica, que diz que a pessoa, quando quer tirar a própria vida, ela não quer se matar. Uhum. Mas ela quer extirpar aquela dor. Ela quer se livrar da dor, do sofrimento. Da dor que ela está sentindo. Sim, né? sim. Hoje, os maiores índices de suicídio tá mais frequente em qual faixa etária? Então, são mais os adolescentes, né? Uma faixa etária de 15 a 19 anos. A faixa de pessoas que cometem mais suicídios está nessa faixa etária, né? Tem homens e mulheres também que cometem suicídio. Os homens, as mulheres, elas tentam mais, né? Os homens, eles morrem mais por suicídio, né? Recorrem a meios mais letais, né? As mulheres, às vezes, vão recorrer a meios, né, menos drásticos, mas a faixa etária que mais comete suicídio hoje são os adolescentes, os jovens, né, que tem sido crescente os problemas de saúde mental nessa faixa etária. Né? E, Mônica, você falou entre adolescentes. Jovens, e jovens e adolescentes. Vocês como profissional, estão conseguindo rastrear? Tipo assim, eu sei que é muito amplo a pergunta que eu vou fazer. Uhum. Talvez você não tenha uma resposta, porque está falando de ser humano. Sim. Então, não é uma conta matemática exata. Mas vocês conseguem rastrear as causas mais frequentes, aqueles gatilhos. Porque eu vou falar para você quanto líder. Uhum. Muitas vezes nós vamos aconselhar pessoas, eu vou falar como líder, é muito frustrante, porque a gente gostaria de ter receitas prontas. Sim. Quem sabe? não quer, né, Pri? Ao ponto de querer ajudar aquela pessoa. Sabe? Olha, leia o capítulo tal, versículo tal, ora 3 vezes, faça tantos jejum, entendeu? Suba ao monte. Não estou dizendo que nada disso, amado, não tem o seu poder. Não estou dizendo que Deus não possa se movimentar, entende? Mas eu vou falar qual é a minha angústia quanto líder. Há causas que eu não consigo fazer desaparecer. E, às vezes, eu posso ter uma escuta ativa, acolhedora, mas chega um ponto que o líder tem que ter um bom senso de encaminhar aquela vida a um tratamento. Por quê? Por exemplo, a gente vê pessoas que sofrem de orfandade.
Voltou? Som. Por exemplo, eu vou escutar como líder, né? Vou querer acolher, ter uma escuta ativa, mas, por exemplo, orfandade, eu não tenho como mudar o fato de ela não ter tido um pai presente ou uma mãe, sabe? Eu não tenho como mudar esse passado dela. Agora, e aí, às vezes, ela vai ter consequências, entende, Mônica, dessa orfandade. E aí a gente escuta, e eu falo, meu Deus, eu não tenho poder para alterar esse passado. Mas talvez ensinar a pessoa a dar um novo significado. Que a gente chama de ressignificar. Mas também a gente sabe que uma conversa não vai fazer isso. Não vai fazer. Ela vai precisar realmente de um acompanhamento, de uma terapia. Então, assim, essa é a minha pergunta. Vocês conseguem rastrear, embora eu saiba que seja subjetivo, algumas causas muito frequentes que vão servir de gatilho para que lá no futuro eu tenha pensamento suicida? Então, as causas para o suicídio são multifatoriais, né? Então, você tem condições mentais, né? Os casos, por exemplo, de pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, abuso, né, de substâncias psicoativas, drogas, são condições mentais, né? Causas que influenciam, né? Então, o fato de você ter um transtorno mental já te predispõe, né? Geneticamente, e aí dependendo de fatores ambientais, coisas que você vivenciar, né, ao longo da vida, isso te predispõe, né, a ter problemas com o suicídio. Porque Então, vai sendo essa xicarazinha que você falou que vai enchendo, né? enchendo. Então, pessoas que têm problema de transtorno psiquiátrico, né, que têm problemas como esses que eu falei, precisa tratar, né, esses problemas, né, de ordem mental, emocional, para que isso não venha a ser um problema. Tem outras causas, né, causas sociais, fatores psicossociais, né, situações, às vezes, de mudanças, a própria questão que você falou de luto, né, pessoas que têm dificuldades com transições de carreira, pessoas que vão, por exemplo, passar por processos de aposentadoria, pais que às vezes passam por isso, a síndrome do ninho vazio, que os filhos casam, está saindo todo mundo de casa, né? Situações às vezes de separação conjugal, situações de ruptura, né? De vínculo. Sim. Problemas financeiros, econômicos. Então, são várias causas, né? Em relação ao público adolescente, jovem, o que eu tenho percebido muito assim, né? Um sentimento de desconexão, sabe, muito grande, de perda de identidade, quem eu sou, quem eu estou fazendo, o que eu estou fazendo nesse mundo. E Então parece tem que uma isso está tão identidade. frequente hoje, né? Sim. Então, eu tenho percebido uma perda de identidade, sabe? Muito grande nesse público adolescente jovem. É uma galera que está conectada muito no digital, né? Nas Muito redes, bombardeado com muita informação. bombardeada de informação, sofrendo com ansiedade. É uma galera que tem levado muito para o consultório problemas de baixa autoestima, uma distorção dessa imagem, que tem sofrido muito com problemas de comparação. Porque eles estão agora inseridos. Não é que no passado não era, só que agora está diante deles. Sim. Numa sociedade muito competitiva, Sim. em que você é o que você conquista. Sim. E não o ser pelo ser. Sim, né? O que vale é o ter, né? Não ter. É o ser, né? E eu lembrei, eu estava conversando com uma paciente minha, ela tem 23 anos, eu falando com ela, eu falei, olha, você precisa dormir melhor, né? Porque o fato de você dormir bem, isso te protege a ter problemas de saúde mental, seu sono é muito desregulado, né? Então, não adianta a gente tratar as questões de ansiedade sem você cuidar da sua alimentação, do seu corpo, dormir bem e tal. E aí ela virou para mim e falou assim, Mônica, mas o mundo de hoje pede com que você durma pouco.
O mundo de hoje pede que você esteja conectado. Se eu for dormir essa quantidade de horas que você está me pedindo, né, outros vão estar na minha frente porque eles têm dormido pouco. Gente, isso é incrível, Sim. Mônica. E é tão engraçado que eu vou falar da minha filha. Né? Vocês assistiram, né, a 2 programas atrás, a Isabelle e o pai. Por exemplo, a Isabelle é uma filha maravilhosa, né? Tranquila, né? Uma boa aluna, nunca nos deu problema em escola, é uma aluna referência. Mas o que eu notava em Isabelle? Ela roía muito a unha, todas elas. Tipo assim, de ficar, eu falei, meu Deus, eu não sei como você não sente dor. Aí chegava ao ponto, assim, quando não tinha unha, começava a mascar, assim, em volta da mão dela. E aí a gente conversa com muitas pessoas, já passaram, né, muitas... Eu falei, meu Deus, a Belle está com alguma ansiedade. Ela está sendo consumida por alguma ansiedade. Num ponto, assim, a gente, mãe sempre traz a culpa, né? Porque eu cobro muito, realmente, questão de escola, até para dar para ela um senso de responsabilidade, né? Então, é verdade que eu falo com ela, 7 é inadmissível, é de 8 para cima. Tentando inserir nela essa questão de comprometimento. Foi até porque, Isabelle, você não trabalha, você não tem preocupação com conta, com nada, mas eu vi uma ansiedade muito grande. E aí, o que eu achei que melhorou? Ela praticar esporte. Ela fazia xadrez, que era algo que eu queria muito que ela fizesse. Mas quando ela foi para o vôlei, aquela coisa de, não sei, trabalhar a mente, o corpo. Mônica, você acredita que pela primeira vez eu vejo Isabelle com unha? Ela lixar unha, como uma menina mesmo, sabe? Passar base. Eu falei, Isabelle, eu louvo ao Senhor, porque eu achei que eu nunca fosse ver unha na sua mão. E eu senti essa mudança depois do vôlei. Aí uma amiga falou assim, Priscila, o esporte é muito bom para trabalhar essa questão de ansiedade, né? E eu estava até conversando com o Léo, por quê, assim? Porque na frente de igreja, Mônica, você sabe que são N necessidades, né? E nós estávamos com uma necessidade no louvor, e aí foi necessário colocar a Isabelle, né? Eu sei que ela é comprida, mas ela ainda é uma criança, ela tem 12 anos, né? E o louvor requer muito, né, de comprometimento, de escala, e aí cai na mãe também, que cobra, né, que o fato dela ser filha de pastor, eu falo que ela não vai ter alívio, né? Ela tem que cumprir as escalas, ter compromisso e tal. Então, eu até falei com o Léo, eu falei, Léo, como nós estamos com 2 tecladistas, são 2 crianças, ela e a amiguinha dela. Eu estava até conversando com o Léo sobre a necessidade de fazer uma escala entre as 2, para a Isabelle não precisar estar todos os cultos, para ir trazendo também um alívio. Quando foi uma necessidade, que só tinha ela, então foi uma necessidade. Falei, Léo, como agora Deus levantou mais uma, de elas revezarem entre si para trazer um alívio. Então, eu quero falar sobre isso, Mônica. Eu sinto que o esporte ajudou a trabalhar essa questão da ansiedade, né? E eu falo que a unha é um bom termômetro, sabe? Então, eu senti que o esporte ajudou. O próprio comprometimento com a música, eu sempre pergunto se é um peso, se ela está tendo prazer em servir ao Senhor nisso. E ela fala, não, mãe, eu gosto, né? Mas eu falo com ela, como mãe, também eu fico um pouco preocupada no excesso, né? Para ir dando uma pausa. Há alguns mecanismos, Mônica, assim como o esporte, para trazer um alívio, né, nesse tipo de ansiedade? Quando a gente fala do esporte, né, a gente está falando desse autocuidado físico, né? Cuidar do corpo, né?
É porque é tudo integrado, né? Tudo Corpo, integrado. alma, espírito. Aquilo que a gente faz no corpo, isso beneficia a alma, né? Isso traz Sim. também refrigério no espírito. Então, são coisas integradas. Então, o autocuidado, né? Eu acho que tem esses momentos também de descanso, né? Ter os momentos, quando a gente pensa em autocuidado físico, ter momentos para descansar, pausa para relaxar, né? Os momentos para poder fazer unha, ir no salão, fazer o cabelo, né? Tirar um tempo para poder tomar um chá, sair com a amiga. Isso também traz refrigério, né? Para o Sim. corpo. Momentos de se abastecer, né? Você falou do esporte. Eu acho que tem vários esportes. A própria natação, né, é um esporte bem legal para quem tem problema de ansiedade, porque ajuda a trabalhar muito essa questão da consciência corporal, da respiração. Os esportes coletivos que geram uma conexão, né, porque faz você estar ali com o outro, né, depender do outro, às vezes, em prol de um É resultado. isso aí. Isso traz um senso de pertencimento, Estava até né, de falando trabalhar a com o Léo disciplina. de vermos isso para Benjamin também. Sim, Porque vamos falar a verdade, gente, é uma geração muito aqui, ó, sim, no sim, celular. sim. Entende? Se você não brigar às vezes em casa, não quer sair para lugar nenhum. Não quer visitar parente, não quer ir na casa da avó, entendeu? Porque só quer ficar ali. É a questão que eu te falei, né? É uma geração que sofre muito de desconexão. Está Sim, conectada digitalmente, mas desconectada de um contato face a face, pessoal, das pessoas ali de humano, casa, né? desconectado muitas vezes da comunidade, igreja, né? Sem referência, muitas vezes buscando referências fluidas, né? Com Sim, propósitos muito líquidos, coisas muito instantâneas, né? Verdades que não são tão sólidas, coisas que vão mudando, uma geração que tem a referência muito no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, e muitas vezes desprovidas, né? De momentos como sim, esses de autocuidado, de dormir, ter horários para dormir, horários para comer, fazer um esporte como a natação, vôlei, artes marciais, seja lá qual for, tempo de autocuidado, né? Eu brigo às vezes com os meus adolescentes, com os meus jovens, falo, como você não pode comer na frente da televisão? Parece uma coisa boba, é né? verdade. Mas Olha eu faz, aprendendo, igreja. mas faz uma diferença você ter uma atenção plena ali na sua alimentação, naquilo que você está, né, colocando para dentro, né? Sim, Então, assim, são cuidados importantes. Como eu te falei, o tempo de você, né, a questão da atividade física, bom não só para a questão da ansiedade, cuidado do corpo, do emagrecimento, regulação emocional. A gente produz serotonina, né? Tem sim, tanta gente que precisa tomar medicação para ajudar na produção de serotonina. E a sim. gente pode fazer isso, essa produção natural, com prática de esporte, Olha né? que legal. A própria questão dos horários de dormir, o quando a gente faz controle de tela, como a gente ajuda o corpo também a produzir melatonina. E Né? Então, como aí, Deus é perfeito, né? Ele faz as coisas assim de uma forma, sim. né, muito singular. E eu tô vendo, Mônica, à medida que você está falando, a importância de uma rotina. Sim, sim, E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez você já até esteja respondendo. sim, Porque nós pais estamos sendo omissos muitas vezes, sim, porque na nossa correria o celular ajuda sim. a preencher a lacuna que eu estou deixando Uhum, com a minha correria. sim, Então a pergunta, como nós, como pai, como mãe, podemos ajudar, né? Eu lá em casa esses dias, eu peguei, fiz umas rotinas e preguei lá em casa. E eu falei, eu quero que isso seja cumprido. sim. Porque na minha correria, por questões ministeriais, de trabalho, eu e Léo, a gente dorme muito tarde. Uhum. E produzindo coisas, né? Preocupado com coisas ministeriais e tal. E as crianças, enquanto a gente está acordado, Segue o fluxo, né? segue o fluxo, mas não produzindo nada no celular. Falei, não, isso está errado. Vocês têm que ter hora para dormir. Entendeu? Eu falei, olha, 10 horas, eu quero que tudo seja desligado. Ah, mas você e papai estão acordando. Eu não quero saber, vocês vão dormir. Entende? Então eu percebo que a gente acaba sendo omisso, porque o celular acaba ajudando a gente a fazer o que a gente tem que fazer, e aí as crianças vão mergulhando, né?
Então, Mônica, como nós, como pai e mãe, podemos ajudar a quebrar esse fluxo de ansiedade? Porque, Mado, isso aí é essa xícara que ela falou. Pensa numa xícara. Vai começando a crescer uma ansiedade, daqui a pouco uma depressão, e a coisa vai enchendo até derramar o caldo, né? Assim, Pri, eu acho que ter uma rotina com horários estabelecidos desde a hora de E acordar e exigir isso dormir mesmo. é importante demais, assim, né? É, tanto para a criança quanto para o adolescente. O jovem ele tem um pouco mais de autonomia, mas eu acho que ele ainda precisa de um pouco de monitoria, né? Porque, assim, às vezes os pais ficam perdidos, tá mais independente, tá fazendo, né, as coisas sozinho, não precisa olhar, verificar, né? Então, eu acho que é estabelecer uma rotina com os horários bem estabelecidos das atividades principais, pensando nesses intervalos de descanso. Hoje, né, a gente tem diretrizes falando o tempo de tela que cada faixa etária pode ter. Então, os pais eles têm que estar atentos, né? Crianças, a faixa etária, o tempo de tela que aquela criança pode ter, o adolescente, o jovem. Por quê? Hoje o tempo de uso da internet, dos aplicativos, É né, muito tá grande. muito excessivo, Até né? nós, como adultos, Sim, Mônica. sim. Então tem aplicativos, né? Família Link, né? Por exemplo, é um Sim. aplicativo que às vezes os pais eles colocam para controlar esse tempo, negocia esse tempo de uso da internet, os horários. Eu acho que equilibrar, a criança ela tem que ter momentos, criança, adolescente, né? O jovem ter equilíbrio em relação a atividades livres, né? O esporte, sair para poder conversar com um amigo, ter tempo em família. Eu acho que isso tem que ser religiosamente estabelecido. Porque se a gente não colocar, vamos ter tempo em família para sentar à mesa, fazer uma refeição junto, conversar, fazer um passeio, saber como cada um está se sentindo, quais são os dilemas, os problemas que cada um está vivendo, conversar, orar, direcionar isso. Se isso não tiver religiosamente estabelecido, eu acho que a rotina, o dia a dia, ele acaba nos consumindo, nos engole. A gente Nos engole. vai colocando outras prioridades, né? Sim, é E eu acho que verdade. são coisas importantes que vai ficando aquém, assim, porque Sim. o estresse, a rotina do dia a dia, o trabalho, as muitas demandas, faz muitas vezes a gente sacrificar coisas que são essenciais, pilares Sim. que são, assim, inegociáveis, E às e vezes que quando a muitas gente vezes a vai gente abre mão. despertar, o retorno é difícil, Sim, Mônica. sim. Porque Mônica agora, ela e o esposo, Wesley, um abração, Wesley, obrigado por liberar a esposa hoje. Eles estão liderando jovens, que foi um Sim, caminho que eu e Léo fizemos, sim. né? E quando eu liderava, tinha uma jovem que se Mutilava. automutilava. E a jovem, porque você falou uma coisa que é bom a gente observar. As mulheres são as que mais tentam Sim, e os homens são os que mais conseguem, sim, porque usam de artifícios mais letais. sim. Mas a mulher tem tentativas, tentam mais, mas são Isso. tentativas. Então, assim, a automutilação, em geral, é meio que uma consciência que não vai causar a morte, dependendo de como for, Sim. óbvio, né? Mas é uma forma de chamar a atenção. Que ali tem um problema, tem uma dor, Tem né? uma Tem dor, alguém sofrendo por algum né? motivo. E aí você falou, Márcia, por exemplo, Mônica, sobre a escuta ativa, acolhedora, realmente aquela escuta empática. Uhum. Mas eu detecto, meu Deus, né? Não posso dar soluções porque eu também não tenho, né, prontas. Sim. Como a gente faz? Eu tenho uma pessoa que está nessa tristeza profunda, não vê saída, sem propósito de vida, ou já está nessa fase de automutilação. O que a gente faz? Como a gente pode ser assertivo com essa pessoa? Volto de novo na fala, né? Tentar não ser punitivo, né? Ah, você está acabando comigo, né? Tem pais que falam, nossa, te ver assim me faz querer morrer, você está me matando por dentro, né? Tem, Só fa piora a tem situação. falas assim. Mas eu acho que é oferecer ajuda, sabe? Ouvir o que está acontecendo, é, reconhecer, né, que tem uma limitação na forma de ajudar,
E falar, meu filho, minha filha, né, eu acho que você precisa de uma ajuda especializada, vamos, né, ao psicólogo, vamos a um psicanalista, vou te levar a um psiquiatra, a gente precisa, né, cuidar de você, tentar lidar com essa dor, com esse sofrimento, né, para que você melhore. Eu acho que oferecer apoio mútuo, né, em alguns casos, se necessário, procurar aconselhamento pastoral. Se é alguém da igreja, procurar o líder de adolescentes, de jovens, procurar ver se esse adolescente, se esse jovem está excluído ou está sendo incluído, se está fazendo parte de algum grupo, sabe? Eu acho que Entendi. tentar criar uma rede de apoio para essa pessoa, né? Em situações mais drásticas, quando a pessoa está, né, com pensamento suicida, né, esse comportamento suicida está bem estabelecido, às vezes a pessoa já tem um plano, né, é importante você conversar com a pessoa, tentar entender sobre essa dor, sobre esse sofrimento, como eu já falei. Mas tentar fazer perguntas, se a pessoa já pensou em morrer, sumir, tirar a própria vida, tentar investigar, né, se ela já pensou em algum meio de fazer Sim. isso, investigar se tem algum plano, alguma coisa estabelecida, né? E em casos mais drásticos, né, que você vê que essa ideação suicida, essa possibilidade está ali muito presente, né, essa pessoa ela não pode ficar sozinha, esses meios letais, né, coisas que a pessoa pode utilizar para poder tentar, né, contra a própria vida. Isso tem que ser afastado. Então, são coisas que a pessoa pode fazer, né? Dentro do processo mesmo terapêutico, uma das coisas assim que a gente faz, né, é tentar fazer um contrato com a pessoa, né, de que antes dela tirar a própria vida, né, ela vai lançar mão de outros recursos antes de tomar essa decisão, né? E Entendi. aí a gente orienta a família, as pessoas ali da rede de apoio, para estar dando esse suporte nesses momentos de angústia, de dificuldade, para que a pessoa consiga lidar com a dor, com aquele sofrimento. Você falou da automutilação, né? A automutilação, na verdade, né, é um comportamento físico, né, de provocar uma dor física para lidar com uma dor emocional, né? Muitos dos adolescentes, jovens que eu atendo falam, quando eu me cortei, eu me senti melhor, eu senti um alívio, né? Então, aquele aperto no peito, aquela dor que eu estava sentindo, aquilo momentaneamente passou, né? E eu me senti um pouco melhor. Então, é uma tentativa desesperadora de aliviar, né, fisicamente uma dor emocional. Meu Deus. E, Mônica, você falou sobre procurar, né, a ajuda pastoral Sim, de um líder, e aí nós vamos entrar numa outra questão. sim, Porque, como eu falei, nós passamos por um período de, e ainda há, de demonização das questões emocionais, né? E demonização até da psicologia e da psicanálise, né? Então, nós temos ainda resistência em algumas igrejas em tratar isso no âmbito emocional. E eu vou dizer uma fala que eu ouvi de uma pessoa, um dia eu falei assim, olha, eu acho que seria bom você procurar um terapeuta. E ele me disse assim, o evangelho é suficiente, né? Então, eu não estou aqui, amados, negando o poder do evangelho, né? Mas eu falo o seguinte, se fosse só demônio, não seria difícil, né? Jesus fala que algumas castas é só com jejum e oração, né? Se eu sou uma serva do Senhor posicionada, como igreja, bem posicionada, eu tenho uma autoridade sobre espíritos malignos que Jesus me deu na cruz do Calvário. Então eu jejuaria, oraria, eu te repreendo em nome de Jesus e tudo ficaria bem. Só que a grande verdade é que não fica. Então não é demônio. Porque demônio, você ora, jejua, repreende, ele vai sair, né? Porque ele não tem autoridade para ficar, ele não tem legalidade para ficar. Mas não resolve. Então é uma questão realmente emocional, que pode culminar com o espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele lança-se de brechas, né? Eu tenho uma pessoa com problema emocional, não é demônio,
Mas pode virar um problema espiritual. Mas não porque foi primariamente espiritual. Mas houve uma brecha ali de um problema emocional não tratado, que culminou com o espiritual. Mas, geralmente, a igreja, em geral, ainda, infelizmente, há pessoas que cuidam só no âmbito, é demônio. Você está querendo se matar? Isso é demônio. Não estou dizendo que não possa ter investidas do diabo, como eu falei. E se aproveitar, olha, o diabo, você tem uma pessoa emocionalmente doente, ele vai usar isso aí para levar ao extremo, Sim. que é a pessoa tirar a própria vida. Uhum. E aí, qual o conselho que você dá para líderes? Né? Porque ainda é um problema. Né? Eu falo que nós estamos numa igreja com visão ampliada, né? Que cuida das questões emocionais no seu âmbito emocional. Tanto que agora, no mês de setembro, o pastor Eduardo Vieira, na sede, toda terça-feira vai fazer uma série de ministrações sobre isso. E a Mônica vai ser uma das palestrantes, né? Olha. Meu mundo interior em ordem. Isso é o tema. O meu mundo interior em ordem. Porque o pastor Eduardo, eu louvo a Deus pela vida dele, ele entende que não é tudo espiritual, só espiritual, né? E aí, Mônica, qual o conselho que você dá? Eu sei que parece, né? Eu também sei, olha bem, gente, eu sei. Eu até orei aqui antes de começarmos, nós duas temos consciência que esse programa ele não vai ter cunho terapêutico, de tratamento. Não vai ser um programa que vai mudar conceitos, pensamentos. Mas, por que eu estou te dizendo isso? Eu ouvi algo lá no sertão, muito engraçado, mas eu falo sobre gatilhos, para fazer as pessoas pensarem. Por exemplo, eu fui no sertão, eu só não vou falar o nome porque eu não sei se ela quer que eu diga, né? Mas a gente riu muito juntas. E lá tinha uma missionária nossa, e ela me abraçou e falou, Priscila, você é uma referência para mim. E ela, eu preciso te confessar algo. E eu falei, pode falar, amada. A gente riu muito juntos. Ela falou, Priscila, eu venho de uma denominação bem rígida quanto a usos e costumes. Bem rígida mesmo, que não podia cortar o cabelo, não podia depilar, né? Era aquela coisa, maquiagem, meu Deus do céu, Jezabel. Né? Então, eu vim dessa criação. E deixa eu falar para vocês, amados, eu não julgo. Você vai achar hilário, Mônica, mas eu acho que há crentes que precisam estar numa igreja assim, porque não saberia viver de uma outra forma. Antigamente eu não tinha essa maturidade. Eu falo que Deus ele permite os vários tipos de denominação. Igreja só com 45 minutos de culto. Entende? Outras liberais, usos e costumes, outras mais rígidas. E por incrível que pareça, há pessoas que não sabem lidar com a liberdade e descamba para a libertinagem. Então, por mais que eu ache assim difícil algumas colocações, às vezes é necessário. E ela, Priscila, eu cheguei na DNV e vi as irmãs de brinco, maquiada. Eu falei, aí ela falou assim, meu Deus, as irmãs aqui é tudo da porta larga. E a gente riu, né, e tudo. Ela falou, então chegou um dia que te convidaram para pregar na minha igreja, era um encontro de mulheres. E você chegou toda maquiada, com brinco. Está saindo aí? Unha pintada. Ela, eu te olhei. Ela vai pregar. E ela falou, mas Deus te usou com tanta força. Te usou tanto aquele dia, que criou um conflito na minha cabeça. Ela, bom, tem alguma coisa errada aí. Como é que Deus pode usá-la tanto assim, ela maquiar? Não. Alguma coisa no que eu aprendi não está batendo. Que Deus está usando. Entende? Então, ela falou que a minha vida criou um conflito interno,
que fez ela pensar, né? E claro que com isso Deus foi trazendo algumas revelações para ela e maturidade em algumas áreas. E então eu acho que esse programa não vai tratar. Mas assim como eu despertei algumas perguntas na vida dessa missionária, eu tenho certeza que esse programa vai trazer alguns pensamentos, algumas reflexões, que pode funcionar como um gatilho para um caminho de tratamento e cura. Então, Mônica, é isso. Qual é a palavra para um líder? Claro que talvez uma palavra nossa não vai mudar todo um conceito de uma igreja, mas talvez faça alguém pensar a respeito. E aí nós já cumprimos nosso papel. Eu acho que se alguém parar para pensar, para refletir, nós já cumprimos nosso papel. E aí, Mônica? Priscila, eu acho que os líderes, eles precisam, né, estudar mais. Eu acho que precisa fazer formação. Eu acho que a própria base do aconselhamento pastoral, sabe? Eu acho que a Bíblia... Ser mais amplo, mais profundo. A Bíblia, né, ela é importante, mas eu acho que a visão de mundo, né, entender... A Bíblia vai ser o nosso fundamento. Sim, né? Mas ela precisa nos possibilitar ampliar mais. Sim, né, igual você falou da questão da psicanálise, né, da psicologia. Eu acho que é buscar mais formação, entender desses dilemas, desses problemas da contemporaneidade, né? Você falou, porque a igreja de hoje, ela não é como a igreja de ontem, né? Então, tem novos desafios. E, como igreja, como é que a gente vai se posicionar frente a isso? E aí eu acho que a gente precisa estudar, eu acho que a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, mas eu acho que a gente precisa investir mais em formação, fazer os cursos, né, da Universidade da Família. Na nossa igreja tem, os cursos, eles são ferramentas importantes. Então, tem a oportunidade de fazer treinamentos, né, para que esse líder ele tenha essa escuta, né, empática, afiada, para que ele consiga posicionar as coisas numa dimensão espiritual, mas também conseguir, muitas vezes, ser um agente, né, uma ferramenta ali do Espírito Santo, no tratar da alma. Eu acho que a gente precisa estudar mais, investir mais em formação, gastar mais tempo realmente estando presente, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, que às vezes na correria, na demanda do dia a dia, muitas vezes a gente faz ali falas, momentos de aconselhamento, às vezes ali no pátio, sabe? Sem o devido tato, às vezes encaminha coisas de uma forma, às vezes instantânea, coisas que às vezes precisaria de uma escuta, sabe? Mais apurada. Para entender melhor. Para entender melhor o problema, a dimensão. Porque às vezes se você ouve de uma forma rasa, às vezes você pode dar, né, uma receita pronta, algo ali momentâneo, que não vai ser tratar. Uma direção que não seria devida para aquele caso. Para aquele problema, né? Eu acho que estar atento para isso, encaminhar para fazer cursos de casados para sempre, veredas antigas, né, o curso do Mulher Única, do Mulher que Prospera, cursos da Universidade da Família, né, que eu acho que ajuda tanto, né, a trabalhar questões emocionais. Eu acho que ter profissionais, né, de referência, psicanalistas, psicólogos, né, profissionais de saúde para poder encaminhar essa pessoa, né, para que ela tenha esse devido cuidado, né? Eu acho assim que são coisas importantes. Orientar também a pessoa a ter práticas espirituais, né? Porque às vezes tem pessoas que estão passando por problemas emocionais, às vezes um quadro de depressão, desanimadas, tristes. Isso vai afetar o quanto que a pessoa vai conseguir orar, o quanto que ela vai para o culto ou não. Então, eu acho que a gente tem que ter tato, né, para lidar com isso, né? Às vezes você vai com uma palavra muito dura, né, porque a pessoa, né, às vezes não está aparecendo, sem tentar entender a dimensão daquilo, eu acho que isso afeta. Muitas vezes eu acho que se posicionar para ajudar essa pessoa, às vezes orar, né? Eu acho que a renovação da mente através da leitura da Bíblia, né? Eu acho que se você está passando por esses problemas, indicar alguns versículos, né, que a pessoa pode ler, até para ela renovar, ver as coisas de uma perspectiva bíblica, porque a gente tem vários personagens na Bíblia que passaram por situações de dilema, de sofrimento, vários personagens na Bíblia que desejaram morrer.
Sim. Desejaram morrer, pediram Deus para tirar a própria vida em situações de conflito, né? Moisés, Jó, né? Elias, Jonas, tantos personagens na Bíblia que passaram por situações de dilema, onde as forças acabaram, eles achavam que eles não podiam mais suportar, que as situações não tinham saída, né? E que eles desejaram morrer, pediram Deus para tomar a própria vida deles, né? Numa situação de um sofrimento existencial muito grande. Então, eu acho que quando a gente para poder ler a Bíblia, parar para pensar como que pessoas, né, heróis da fé, pessoas que tiveram experiências muito fortes com Deus, passaram por isso, como é que elas lidaram, se elas venceram, né? Então, eu também posso vencer. Lá no início eu falei, né, o quanto que a espiritualidade hoje ela tem sido considerada um fator de proteção, né, de prevenção a problemas de saúde emocional. Então, tem pesquisas que mostram sobre a que, fé, né? sim, tem pesquisas que mostram que pessoas que participam, vão à igreja pelo menos uma vez na semana, pessoas que têm práticas meditativas de oração, leitura bíblica, pessoas que fazem parte de algum grupo de apoio, algum grupo ali na comunidade religiosa, pessoas que fazem obras voluntárias, elas são pessoas, né, que elas têm menos propensão a ter problemas, né, emocionais, a passarem por situações de suicídio. Então, eu acho que o líder ele tem que estar atento a isso tudo, né, ouvir bem o que está acontecendo, para ver de que forma ele vai encaminhar. Às vezes você está com uma pessoa ali de isolamento, que às vezes o fato de você às vezes posicionar ela numa determinada atividade, num determinado grupo, ou encaminhar ela para um curso, sei lá, seja lá o que for, a ferramenta que vai ser utilizada, eu acho que isso já pode gerar uma conexão, um senso de pertencimento, de utilidade, sabe? Para aquela pessoa que está achando que não serve para nada, para que eu vim no mundo. Então, eu acho que o líder ele tem que estar atento a essas coisas, assim, né? Ouvir de uma forma atenta, cuidadosa, para que ele possa encaminhar da melhor forma possível. E, Mônica, prometo que vai ser uma das... Acho que a gente já está caminhando para 1 hora. Não falei que passa rápido? Meu Deus. Passa rápido, é um bate-papo que passa rápido. O pastor Pedro, ele está aqui nos nossos bastidores, né? E ele um dia falou quantos líderes da ADNV vieram fazer psicanálise nos setups, né, pastor Pedro? Porque tiveram essa visão ampliada. Espera aí, eu preciso de mais uma ferramenta. E, amados, eu acho que, para mim, o maior inimigo de qualquer avanço é a ignorância. A ignorância não no sentido de não ter a ferramenta, mas se recusar a tê-la. Entende? Por achar que não Por achar que não é necessária, por achar... Eu acho que Deus nos colocou, igual eu sempre falo para pessoas que estão com alguma enfermidade. Não, Deus é poderoso para me curar, Ele é. Mas nós precisamos entender que a medicina é um dos maiores presentes que Deus deixou para a humanidade, para tratar o povo. E assim como a gente trata de doenças do coração, doenças cardíacas, câncer, pressão alta, diabetes, seja o que for, as doenças de ordens psíquicas também precisam de tratamento. E aí eu vou entrar numa outra questão. Há questões, amados, que vai precisar de remédio. Sim. Talvez de forma permanente, como esquizofrenia, borderline, né? Que são doenças que não têm cura. Transtorno bipolar também. Transtorno bipolar. Então, aí vem a questão da demonização do remédio também. Entendeu? E o que eu percebo em qualquer alteração comportamental? Às vezes o mais difícil, Mônica, é os pais aceitarem. Porque quando os pais aceitam a condição, fica mais fácil para o filho ser ajudado. Né? Agora estou falando aqui de adolescentes que dependem de um adulto, que alguém leve, né? Ou que pague, ou que autorize. Então, às vezes, eu percebo que tem problemas que daria para resolver. O paciente teria uma qualidade de vida se fosse intervido mais cedo. Mas há uma resistência dos pais em aceitar aquela condição, né?
E, às vezes, se for um pai religioso, mais ainda. Né? Cadê o Deus que eu sirvo? Né? Deus permitiu. E às vezes, né, você falando assim, eu fico lembrando, né, de várias histórias. E tem, né, tratamentos, né, que são por determinado período, tem alguns, né, para casos crônicos, né, ao longo da vida. E aí, o que acontece muito também, né? Às vezes, uso de medicação psicotrópica, né, medicações que atuam no sistema nervoso central. Então, não são medicações que podem ser retiradas de forma abrupta. Então, às vezes, tem a resistência de tomar um remédio, mas tem os casos também que, às vezes, a pessoa está fazendo um tratamento farmacológico e, às vezes, ela retira essa medicação de uma forma abrupta. Brutamente. Aí, às vezes, acontece um efeito rebote, às vezes, pessoas que passam a ter crises mais intensas por conta de uma retirada de uma medicação de uma forma incorreta, né? Eles até falam de desmamar, eles usam Sim, esse o desmame termo. da medicação, né? E é aos poucos, querido. É igual Sim. criança. Ninguém... Bom, Sim, tirei hoje, acabou, você não mama mais. sim. É um processo. Mas aí, assim, né? Você falando disso, eu lembrei de algumas situações que eu já ouvi no consultório. Ah, mas Deus liberou uma palavra que meu filho tinha sido curado, que eu estava sendo curado, então eu tomei posse daquela palavra e parei de tomar a medicação. Né? Então, assim, eu creio que Deus ele é soberano, né? Ele tem todo o poder. Então, se Jesus ele quiser curar, né, uma pessoa de forma instantânea da depressão, da ansiedade, seja qual for o Ele é transtorno poderoso. mental, Se ele quiser, ele vai fazer. ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Né? Mas eu creio também que Deus ele usa os profissionais de saúde mental, né, para ser instrumentos de vida, né, na vida das pessoas, canal de bênção, e enfim. E aí eu acho que vem, às vezes, esse senso de responsabilidade, né? Porque, mas se meu filho for tomar remédio, eu não vou estar tendo fé. Né? Que crente sou eu, né? A culpa, A né? culpa, né, por conta disso, se eu permitir que meu filho seja tratado por um psicólogo, por um psiquiatra, então eu não estou crendo na soberania de Deus, né, em relação a tratar e resolver esse problema. Então, você falou da ignorância, e a própria Bíblia fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E eu acho que Deus dá esse conhecimento de várias formas, dá através da palavra, dá através da ciência, dá através de pessoas que ele posiciona na nossa vida para ser instrumento de cura, né? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Para essa multiforme graça. graça Eu falo de que Deus, é multiforme graça de Deus. de tratar as situações, Sim. né? Porque, assim, Deus pode ele usar muito a vida de um profissional para ser instrumento de cura, porque tem situações, muitas vezes, de trauma, né? Sim. Que Deus ele pode tratar, assim, num culto, né? Pode. Tratar num retiro, num encontro. Deus pode, né, ir profundo em situações da alma e pode, sim, né, curar uma pessoa de uma situação traumática. Mas Deus também ele pode fazer esse processo de forma gradativa, através de sessões de terapia, Sim. através de mudança de relações, transições de lugares. Mudança de comportamento. Que isso leva um tempo, é um processo. Sim, então eu acho que a nossa mente ela é muito limitada para alcançar a forma como Deus ele vai trabalhar e como Deus ele vai fazer as coisas, entendeu? Eu acho que às vezes a nossa religiosidade engessa muito, né, esse tratar de Deus, e muitas vezes a gente pensa, mas é o psiquiatra, é o psicólogo, então, tipo, não é Deus fazendo, né? Entendeu? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu estava até acompanhando, ela começou a desenvolver um quadro, né? Ela começou a ter a questão do pânico, né? Até do local de trabalho. Ela pegou licença médica, ela precisou ficar afastada. Mas ela fez o que era necessário. Começou uma terapia, começou a tomar remédios para dar uma estabilizada. E também começou a ver a questão espiritual. Ela começou um tratamento mesmo, foi levando a sério, tal. E foi tendo o suporte, né, uma melhora, né, para aquelas crises que ela estava tendo, para ter uma estabilidade. E ela foi num culto e Deus revelou também uma obra de macumbaria que tinha sido feita. E ela vomitou no culto, botou aquilo para fora. Ela falou, Priscila, é como assim, é como se eu tivesse num tratamento, né? Porque é o que eu falo, os espíritos malignos também aproveitam daquela situação. E ela falou que foi o ponto assim culminante.
Entende? Mas você entende? Veio, o que ela tinha que fazer foi feito, e o que cabia a Deus fazer, Deus fez. Então, ela não negligenciou nenhuma área. Também ela não vestiu capa de super crente. Calma aí. Eu estou em Deus. O que é de Deus, o maligno não toca. Porque a gente acha assim, né, super poderosa. Entendeu? E às vezes Deus permite algumas situações para o nome dele ser glorificado. Também, né? Quem está de pé, cuide para que E não caia. quem está de pé, cuide para que não caia. Então, ela não negligenciou nenhuma área. Ela não se colocou como super crente em nenhuma área. Nem que ela não pudesse ser afetada espiritualmente e nem que ela não pudesse ser afetada emocionalmente. Então, ela fez o que precisava ser feito, o que estava no âmbito humano, ela fez. Porque quando chegou naquilo que só Deus pode fazer, eu estou sentindo até a presença de Deus já, naquilo que só Deus poderia fazer, Mônica, Deus fez. E aí ela foi, voltou ao trabalho, e ela até foi lá em casa e falou, Priscila, eu queria te dar um presente, porque foi uma fase muito difícil, que eu precisava muito, e você estava ali. E eu falei, nossa, mas eu fiz tão pouco. Tipo assim, não fui eu que te tratei, mas foi aquela coisa da escuta sem julgamento. E eu falo com você que foi uma coisa que eu aprendi, porque você sabe que no início do pastorado do meu marido eu também errei. Errei em não ter, errei com uma pessoa, em talvez não ter, eu quis mostrar, como você falou, a receita. Olha, eu acho que o seu caso é isso, isso e isso, e você tinha que fazer assim, 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 assim. Não, dessa vez eu só escutei e acolhi. Então, é isso. E para ela foi tão importante. Eu não tinha resposta para ela. Então, o primeiro caso eu errei porque eu fui na ansiedade de dar uma resposta. Entende? Já nesse caso, eu fui mais assertiva, porque eu não me coloquei como a pessoa que teria a resposta. Embora, como líder, a gente quer ver o nosso liderado fora daquele sofrimento. Quem dera se eu tivesse a resposta. Mas, nesse segundo caso, eu assumi o fato de que eu não tinha a resposta. Mas eu tinha um ouvido para ouvir. E eu falei, nossa, mas eu não fiz nada. Ela, você fez tudo. Você me acolheu. Entende? E estava ali orando por ela. Senhor, mostra qual é o caminho, mostra qual é a direção. Porque a gente, como líder, realmente não tem. E às vezes eu falo como líder, é angustiante. Porque você ora pelo liderado, você aconselha, você está ali. E você quer ver uma solução imediata. E muitas vezes é um processo. É um processo que a pessoa vai ter que passar. Mônica, e quando o paciente resiste em ser ajudado? Aí é tudo mais difícil, né? Mas como que a gente ajuda alguém que não quer ser ajudado? Sabe por que eu falo isso? Até, vamos supor, uma mãe que tem um filho, né? Adolescente, jovem, né? Às vezes eu percebo, até como líder. Sim. Ou pode ter uma mãe e um pai nessa situação, sabe? Por exemplo, eu já fui na sede esperar a Isabelle fazer teclado. Sim. E lá tem pastores que fazem atendimentos nesse mesmo horário. E enquanto a Isabelle estava fazendo teclado, uma mãe sentou do meu lado chorando muito, porque ela levou o filho para fazer um atendimento com o pastor. Primeiro ele chamou a mãe. Né? A mãe entrou e o filho estava lá, né? Entendeu? Assim, eu não queria estar aqui. Ai, entendeu? Aí a mãe saiu e ele chamou o filho. E ele foi assim. Foi porque estava ali, porque estava obrigado. E aí? E ela chorou tanto. E tipo assim, volto a repetir. Eu não tinha resposta. Eu falei, mãe, o que você tem que fazer, você já está fazendo. Sim. Assim, né? É difícil a gente conseguir ajudar alguém que está bloqueado, né? Para receber essa ajuda, né? Eu acho que nesse exemplo que você deu, eu acho que eu trabalharia a mãe para conseguir lidar com essa situação da melhor forma possível,
né, para que ela consiga, muitas vezes, lidar com a ansiedade dela, com essa frustração, com essa decepção, para que isso não fragilize, né, essa relação, piore essa relação, mais do que talvez possa estar sendo negativa. E eu acho que se eu fosse atender esse adolescente, eu ficaria um bom tempo, sabe, investindo em vínculo, tentar ganhar confiança, tentar trabalhar talvez com ele essa ambivalência, né? A forma como ele vê e por que ele acha que ele não deveria estar ali. Se tem pessoas que falam que existe sim algumas questões. Então, eu acho que eu trabalharia essa ambivalência, assim, sabe? Tentaria instigar a ele ver, olha, você está dizendo que não precisa de ajuda, né? Mas tem essa e essa questão. Então, como é que você vê isso? Eu acho que investir muito em vínculo, porque o adolescente, o jovem, eles são muito desconfiados, né? Então, eu acho que primeiro você tem que ganhar esse lugar de confiança. De fato, eles precisam entender que ali é um espaço realmente assim sigiloso, confiável, né? Porque muitos assim às vezes falam assim, não, mas por que eu vou me abrir com você se você vai contar tudo para o meu pai, para minha mãe? Né? Então, eles demoram também a entender. Criar essa confiança, né? A criar essa confiança, esse vínculo. Perde-se muito fácil. Sim, sim, né? Então, eu acho que eu investiria nesse vínculo, mostrar que eu sou realmente uma pessoa confiável, que ele pode realmente contar comigo, deixar bem assim combinado em quais situações que talvez eu poderia quebrar esse sigilo, quando que realmente talvez o pai ou a mãe seria acionado, né? Às vezes até combinar, olha, se eu precisar conversar com sua mãe, seu pai, eu vou conversar assim, assim, assim. Eu acho que trazer esse senso de segurança, que eu acho que isso contribui, né? Para que a pessoa realmente ela entenda que ali é um lugar de ajuda, de refrigério, e que é um momento ali para poder estar tratando questões, né, importantes. Uma coisa que eu falo muito para os pais dos meus adolescentes, das minhas crianças, dos meus jovenzinhos, é assim, né? Você está trazendo essa demanda, mas eu vou ver qual é a demanda que ele vai me trazer, porque na maioria das vezes, Pri, é diferente, sabe? Às vezes o pai fala, é muito bagunceiro, desorganizado, tá desobediente, tá assim, né? E às vezes a demanda do adolescente, do jovem, da criança, às vezes ela é um pouco diferente da visão, né, dos pais. Então, você tem que ter todo um cuidado para acolher aquilo ali e conseguir trabalhar de uma forma que você consiga ajudar aquele adolescente, aquele jovem, e consiga também orientar essa família, entendeu? Então, eu acho que eu faria sim nesse caso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu. Mas e também acho que isso. trabalhar muito a ansiedade dos pais nesse caso. Como você falou, para que os pais saibam lidar. Porque nós temos pessoas abertas à ajuda. Sim. E pessoas totalmente fechadas à ajuda, que não querem ser ajudados. E, Mônica, você falou sobre os heróis da fé, né, que passaram por essa situação. Então, se você está vivendo essa situação, não faz de você um pobre miserável, aquele que não foi escolhido por Deus, o que não é salvo. Heróis, hoje nós temos como heróis que desejaram morrer. Só que nós tivemos um que não conseguiu vencer a culpa. E eu falo que uma coisa terrível de lidar, Mônica, é com a culpa, né? Judas teve que lidar com isso, e são várias culpas mesmo. Culpa por existir. Há filhos que se sentem culpados pelo divórcio dos pais. Culpa. Seu pai nunca te reconheceu como filho. Se sente culpado. O que eu tenho que ele não me ama? Que ele não me aceita? Uma culpa por existir, né? E esse sentimento, culpa por não passar num curso, por não corresponder às expectativas dos pais. E eu falo que a gente não está livre disso, né? E esse sentimento de culpa pode te levar a um quadro, literalmente, de pensamento suicida. E talvez se suicidar mesmo. Né? Nós já tivemos um caso aqui no Espírito Santo de uma esposa de um pastor que teve um caso extraconjugal com outro membro da igreja, e aí foi descoberto.
E ela ficou com uma culpa tão grande perante toda a igreja, perante a família, o marido, os filhos. Ela subiu na terceira ponte e se jogou, se matou. Então, ela não soube lidar com o peso da culpa, né? E Judas enfrentou isso, né? Quando ele diz, olha, eu entreguei sangue inocente, né? E é como se ele não visse possibilidade de ser perdoado. Então, é isso que eu quero trazer para você hoje, né? Não há nada que a graça de Deus não possa alcançar, né? Então, muitas pessoas chegam a esse ponto também por carregar a culpa. Desde uma culpa existencial, culpa, sabe, de um erro que cometeu, e vai levando. Então, assim, você não é um super-herói. Você não é um super-humano. A culpa, né, você falando disso, assim, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Os desafios que muitas vezes é de liderar, né? Eu fiquei pensando que todo mundo precisa ter alguém para poder acompanhar, alguém para mentorear, alguém para conversar, para poder falar, para aliviar, né, o fardo, receber direcionamento. Eu acho que isso é muito importante. Mas falando sobre a culpa, eu fiquei pensando às vezes nos líderes, né, que carregam muitas vezes essa crença distorcida de que eles precisam ser perfeitos, né? Carregam essa visão de que eles precisam bons resultados, se mostrar assim para a congregação, para as pessoas, né? E aí quando falha, às vezes não alcança, né? Se frustra, às vezes por um perfeccionismo, por um senso de uma autoexigência às vezes elevada, né? Vem essa culpa que muitas vezes a pessoa não consegue carregar, às vezes não tem um ombro para poder, né, falar sobre isso, né? E quantos líderes, né, tomam essa decisão, às vezes, de tirar a própria vida para poder aliviar, né, essa questão desse fardo. Porque a culpa, na verdade, é uma ruminação de um erro, né? Ah, fiz alguma coisa errada e é uma ruminação que fica ali, martelando, e é o que eu falo, Deus perdoou, mas né? a pessoa não se perdoa. Já está no mar do esquecimento, mas a pessoa tira de lá, né, e fala, não, mas... né? Você fala, não lembro mais. Não, mas aquele dia falei assim, fiz assim, deixei isso sem fazer, né? E aí, assim, é muito ruim, né? Porque é uma culpa que consome, né? Consome a alma e traz um sofrimento muito grande. Nós temos líderes que não têm filhos que correspondem aos bons resultados do evangelho que prega. Sim. Nós temos líderes que os filhos se assumiram homossexuais. E isso traz um peso de culpa e invalidação. Sim. Né? Invalidação. Por outro lado, eu tenho um filho com um conflito interno da sexualidade. E aí se culpa, se coloca como um problema no ministério dos pais, no ministério, né, no chamado dos pais, se sente culpado e pode vir a culminar no suicídio, né, por esse sentimento de culpa, de invalidação. Os pais, por sua vez, se sentem culpados. Nós temos líderes, por exemplo, que na família alguém foi acometido por uma doença ou até ele mesmo incurável. Né? Mas como é que eu vou ministrar cura se eu estou precisando de cura e a cura não vem? E isso vai trazendo sentimentos, conflitos e culpa, esse peso de culpa. Mônica, eu queria te agradecer. Assim, é um debate muito amplo, né? Só para falar da culpa era outro programa, a culpa, né? Não falei que ia passar muito rápido, né? Passou muito rápido. Obrigada por estar aqui. Volto a repetir, que a nossa conversa te faça pelo menos pensar, te faça refletir, né? Às vezes a gente, como mãe, como pai, a gente parte daquela ciência de que eu faço tudo que eu posso para ser o melhor pai, a melhor mãe, né? Mas pode ter áreas na nossa vida que precisa de ser ajuste. Reparar como as você arestas, falou, né? Os pais levam demandas sobre os filhos. Mas quando você vai, e um dia eu ouvi um psicólogo dizendo assim, olha, na maioria dos casos,
Quem tem que ser tratado são os pais. Não vou mentir para você, não, é verdade. É verdade, não é? A maioria das vezes a questão é com os pais, né? Então, é isso. Então, vamos ficar atentos, né? Vamos parar de ser tão julgadores, né? Tão punitivos com o outro. E esse exemplo que eu contei, quando a ovelha chegou com um presente para mim, na minha cabeça eu falei, meu Deus, eu fiz tão pouco, né? O que eu fiz? Eu fiz o que era necessário, só ouvir. E dessa vez eu não fui com respostas, né? Olha, eu acho que seu problema, na verdade, é esse. Você tem que tratar isso aqui. E às vezes, na verdade, é só ouvir, é só acolher e orar, Senhor, nos dê a direção certa, nos dê o caminho certo, revela-nos, Pai, qual é a direção. E tem hora que a gente não vai precisar fazer muita força. Naquilo que Ele precisar fazer, aleluia, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas que a gente não seja omisso. Vamos, né, descortinar, vamos trazer luz a essa área que ainda é tão escura nas nossas igrejas, né? Então, assim, não adianta mentir. Nós temos jovens com conflitos na área da sexualidade. E não adianta fingir que não tem. Tem. Entende? Você falou da questão de conflito na área da sexualidade, né? É um tabu a gente falar sobre sexo, masturbação, pecados sexuais, né? Sim. Então, assim, a gente precisa realmente ampliar esse debate. E quando a gente quer debater, vocês estão muito na carne. Sim, né? Vocês Isso estão não é muito espiritual, não é né? espiritual. Eu acho que a gente precisa aproveitar melhor os nossos encontros, as nossas EBDs, EBDs sabe? e discutir. Para discutir, deixar mesmo, protagonizar os adolescentes jovens a falar como que é para eles, né, vivenciar isso tudo. E para proporcionar, né? Porque se a gente não tem esse acesso, se a gente não sabe o que está passando na mente, está no coração, o que eles estão vivenciando, como é que a gente vai se posicionar para ajudar, até para dizer, talvez trazer assim, a visão bíblica quando necessária, mas até para você mudar, né, conceitos, renovar a mente, você precisa saber qual é a visão que está ali, às vezes, né? Agora eu vou dar uma dica para os jovens, que a gente fala muito dos pais, mas vou dar uma dica para os jovens. Quando eu estava liderando jovens, Mônica, nós estamos numa geração muito autossuficiente. Sim, muito individualista, muito egoísta, cheia de informação. Então, às vezes, a gente até quer ajudar, mas vem cheio de informações, muito fechado a conselhos. Então, eu falo que eu liderei uma juventude com muita informação, mas com muito pouca ou nenhuma revelação. Entende? Todo mundo formado, faculdade, né? Alguns com famílias abastadas, com necessidades supridas, já bem novos e muito bem empregados, com sucesso na área profissional. Mas olha para mim, nem sempre estar bem no mundo significa que está bem com Deus. Nem sempre ter uma vida regalada aqui na terra significa que está alinhado ao eterno, ao céu. Então, assim, é uma geração muito resistente também a ouvir, a se abrir, a pelo menos a pensar em outra coisa. Entende? Então, um conselho aos jovens, cuidado para não criar muros, né? E eu fico olhando que, às vezes, o professor de faculdade tem mais valia do que um líder na igreja. Às vezes, os conceitos... É o que eu falo, a gente, como mãe e pai, passa 18 anos, 17 anos, 20 anos estabelecendo fundamentos eternos. Aí vai para a faculdade e um professor com 4 anos consegue destruir tudo que você tentou construir com 18 anos. Verdade. Então, um conselho para os jovens, cuidado com excesso de informação
e de relativização. Muito bem falado, Mônica. Muito cuidado. Porque as narrativas do inferno são sorrateiras. E o inferno, ele te coloca num degrau de vaidade. E é isso aí, é por isso que Salomão disse, vaidade, tudo é vaidade. Ele, no final da vida dele, que ele resumiu? Teme a Deus. Sim. O resumo de tudo, teme a Deus. O homem mais sábio do mundo, a salvação dele, hoje, para muitos teólogos, é questionada. Por quê? Se envolveu tanto com mulheres pagãs, que pensa, o homem mais sábio, né? Um homem que foi escolhido por Deus também para reinar sobre Israel, já estava oferecendo crianças em sacrifício a Moloque, de tão pervertido que estava. Por quê? Porque, querendo ou não, as más conversações realmente corrompem os bons costumes. Então, cuidado, cuidado, porque o inimigo ele trabalha na nossa vaidade. Ele nos faz achar que nós estamos no nível acima do conhecimento. Entende? E às vezes você tem aquele líder que não tem o título que aquele jovem tem. Mas cuidado, porque o seu líder pode ter revelação que você não tem, que o seu diploma não traz. Então, cuidado. Às vezes você tem um líder lá, coitado, que mal tem o 2º grau completo. E aí o diabo te faz achar que você está num nível elevado de conhecimento em relação àquele líder. Mas cuidado, que aquele líder que não tem nem o 2º grau pode ter revelação que você não tem, que o seu diploma não te dá. Então, eu estou toda arrepiada, sinto a presença. Experiência de vida, né? Sim. Revelação do Espírito Santo. Né? Cuidado. Eu acho que a gente está vivendo num tempo que eu acho que os jovens eles precisam ter mais experiência. Mais né? experiência com Santo, Deus. Né? Com Deus. De realmente, estão sabe, cheios de diploma, mas sem experiência. Ver Deus, né, como uma fonte de vida, gerador de todas as coisas, aquele que tudo pode. Porque muitas vezes buscam-se conselhos, né? Sim. Nos amigos. Hoje, né, muitos se alimentam das pregações. Sim. Né, de autoajuda. De autoajuda. Mas tem pouca, né, vivência com Deus, de oração, de ouvir realmente Deus falar. E eu falo o seguinte, Mônica, nós estamos vivendo um tempo que o jovem tem que tomar muito cuidado em estar nessa área de rebelião. Sim, sim. Por quê? Quando você escolhe a área da rebelião, a Bíblia diz que é semelhante ao pecado de feitiçaria. Olha, feitiçaria, ou seja, demônios. Quando você escolhe essa área de não ouvir liderança, de se rebelar contra ela, você literalmente você escolhe sair debaixo da cobertura de uma zona de proteção espiritual. E aí é como lembra aqueles animais em bando? O ataque do predador vai ser mais fácil quando você está isolado, você está fora do bando. Então você escolhe se colocar fora da cobertura espiritual. Se coloque em vulnerabilidade. E eu falo aqui como autoridade espiritual. Você vai sofrer ataques de ordem emocional e de ordem espiritual. Por quê? Porque nessa condição de você achar que está com a verdade, você sai, você confronta aquela direção e se coloca numa posição de rebelião. Aí você sai da cobertura, entende? Se o teu líder tem uma visão que você não concorda, um conselho, ora. Pede a Deus, Senhor. Ou a sua, né? Ou a sua. Porque tem hora que você acha, com a minha maturidade hoje, Mônica, como eu vejo hoje, em quantas situações eu estava errada na minha juventude. E tem coisa que eu futuco o Léo. Foi, Léo, ó, fulano está passando por isso. Mas pastor Eduardo tinha falado isso, isso, isso e isso. E ele achou que pastor Eduardo não estava entendendo o chamado. Só que aí depois você fica olhando daqui de camarote. E você vê que o pastor Eduardo estava com a razão.
Quantas coisas hoje eu falo, meu Deus, como eu era jovem. Porque o jovem tem esse senso. É uma coisa própria de independência, de autossuficiência, de egoísmo, de vaidade, de relativização. As próprias escolhas. Vai quebrar a cara, mas deixa eu quebrar a cara, deixa eu ver como é que Entendeu? é, né? Então, cuidado. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Muito. E aí tem hora que você vai sofrer ataques no emocional e no espiritual e não vai estar entendendo o porquê. Sabe aquela coisa, eu não estou me sentindo encaixado. Você começa a se sentir um peixe fora da água, mas porque você fez a escolha de sair fora da direção. Cuidado com a informação quando ela confronta a revelação. Cuidado. E nós vemos jovens descambando e adoecendo emocionalmente. Sim. Porque estão fora dessa cobertura. Quando Deus compara a rebelião, gente, a feitiçaria, Ele está igualando aí a ação de demônios, feitiçaria, demônios, operação de espíritos malignos, de potestade. Então Ele está dizendo, ó, você está saindo fora da cobertura. E você vai ficar sobre esses mesmos ataques, como se você fosse um feiticeiro. Meu Deus. Meu Deus do céu, gente, cuidado. Guarde essa palavra. Cuidado com a informação que te rouba a revelação. Tá? Cuidado. Falo isso porque eu já liderei jovem. E Mônica, que está nesse patamar, vê como estamos diante de uma juventude resistente e relativista. Cuidado. Viu? E eu vejo que hoje, na atualidade, nós temos um quadro cada vez maior de adolescentes e jovens adoecendo emocionalmente. Você falou, é a área que mais está sendo atingida. Por quê? É a faixa que está recebendo mais informação, mais doutrinação. Entende? E quando confronta com a revelação, aí eles têm que fazer uma escolha. Eu fico aqui com a revelação ou com a informação? Então, cuidado. Muitas vezes vem os conflitos, né? Aí vem os conflitos. Então, ora, querido, ora. Amém? Mas não saia debaixo dessa cobertura, não se rebele. Porque você vai ficar desprotegido como um animal fora do bando. E vai sofrer ataque. E aí, muitas vezes, o jovem quer se rebelar. Mas não sabe na briga que está entrando. E não tem estrutura. A gente sabe que não tem. Não tem estrutura. Espiritual. Olha o que Deus está falando. É como o pecado de feitiçaria. Você não tem estrutura. Mônica, eu fui lá no sertão. Tudo bem, é questão física. Olha, sol, vento, poeira. Mas na segunda-feira eu voltei de cama. Entende? Você acha que é só físico? Eu fui lá lidar com potestades que imperam naquela região. Uma região onde tem muita idolatria, mulheres sofrendo aos montes com depressão. E a primeira parte foi lidando com libertação mesmo, sabe? Preguei sobre Eva, de pisar, esmagar a cabeça da serpente. Então, claro que eu sofreria isso. E às vezes reflete no físico uma luta, uma batalha que foi travada no espiritual. Quando eu cheguei com o olho fundo, descabelado, Léo falou, Priscila, você dormia tão profundamente, que Léo falou, meu Deus, eu mandei uma esposa, voltou o bagaço da laranja. Porque é uma batalha, você vai lá entendendo que é uma batalha espiritual. Então, Mônica, muito obrigada. Que o céu possa te retribuir. Eu amei nosso bate-papo, como sempre. Gente, é uma pena que nós estamos em igrejas um pouco separadas, porque cada uma está num tempo de serviço a Deus em uma área. Mas quando eu me encontro com a Mônica, para mim é sempre um presente. Mônica, muito obrigada. Tem alguma coisa que eu não tenha falado que você acha importante elucidar? Que a gente até abriu, né, mais coisas. Mas Não, né? Eu acho que é a importância de se cuidar, né? Sim. Usufruindo de toda a multiforme, né? Graça de Deus, para que a gente seja melhor, né? Para a gente mesmo, para as pessoas. É E isso. principalmente para o reino, né? Para a glória de Deus, né? Enquanto ele voltar, a gente tem que se preocupar, né? Isso em ser aí. melhor, em se melhorar,
buscar ter corpo, alma e espírito irrepreensível. É até a volta dele que a gente tem que tentar, né, É isso. viver esse processo aí. Então, procure ajuda. Amém? Não deixa de procurar ajuda. Mônica, eu sempre falo que você e o Wesley são os grandes presentes que Deus deu para essa juventude nesse tempo. Que eles possam valorizar esse tempo e honrar como vocês merecem. Porque, para mim, é um dos maiores presentes que a juventude da ADNV, de Itapuã, recebeu nesse tempo. Viu? Que Deus continue abençoando. Eu não sei os caminhos que Deus tem para você, Wesley, mas eu declaro, eu libero a palavra, que vocês sejam prósperos, frutíferos, em todo e em qualquer lugar que Deus plantar vocês, viu? Eles tiveram o congresso de jovens, eu falo que foi maravilhoso, cheio do poder de Deus. E agora, antes de nós terminarmos, eu não poderia finalizar sem dar os nossos alô, amém? E eu vou mandar, esses alôs se referem ao programa Entre Pai e Filha, gravado por Léo, pastor Léo e Isabelle. Se você não assistiu, veja, porque está um bate-papo muito bom entre pai e filha. E meu abraço vai para Jaciara Lamberti, ou acho que é assim que fala, de Santarém, no Pará. Paz do Senhor. Que bonito ver pai e filha servindo ao Senhor e demonstrando um afeto tão grande um pelo outro. Os olhinhos dela brilhavam, admirando o pai. Lindo, é verdade. Bebel e Léo são demais. Obrigada, viu, Jaciara, pelo e-mail. Um abraço também para o presbítero Paulo Sérgio. Ele me escreve de Nilópolis, Rio de Janeiro. A graça e a paz de Jesus Cristo. Oro a Deus para que em todas as famílias o nome do Senhor seja glorificado assim e haja esta comunhão. Deus os abençoe. Um abraço, presbítero Paulo Sérgio, e a todos os irmãos do Rio. Amém? Um abraço também para Antônio Carlos Brunor. Ele me escreve de Linhares, Espírito Santo. A paz. Parabéns pela linda e ungida família pastoral. Programa muito legal. Gostei demais desse quarteto também. Bênção pura. Obrigada, Antônio Carlos, e um abraço a todos os irmãos de Linhares. Eu e Léo estivemos aí no último dia 2 de setembro, na Assembleia de Deus Central de Linhares, do pastor Valdeci, e a esposa e a irmã Ritinha. Nós ministramos aos casais, depois Léo ministrou da Santa Ceia. O céu ficou baixinho aí. Nós amamos estar em Linhares, viu, Antônio? Obrigado e um abraço a todos os irmãos de Linhares. Um abraço também para Nancy Meirelles. Amados, eu não sei se eu vou saber expressar isso aqui, mas eu vou falar do meu jeito. Ela me escreve de Paris. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Amados, é algum lugar de Paris, que é Champs-Élysées. Eu acho que é assim. Se não for, me perdoa. Que lindo programa em família, glorificando o nome do Senhor. Deus mantém assim. Toda vez que assisto os programas dessa TV, fico cheia de saudades da minha pátria amada. Um abraço a meus irmãos queridos. Nancy, muito obrigada, viu? Por esse e-mail. Isabelle ficou, mamãe, recebemos até de Paris. Eu falei, que a gente é chique demais, filha. Um abraço também para Matias Carreiras. Ele me escreve de Valparaíso, Chile. Amados, eu não sei falar espanhol. Ele me escreveu em espanhol, mas eu acho que deu para entender. Então, eu vou falar em português o que eu acho que está escrito em espanhol. Paz e bem, ou paz e bênção. Felicito a equipe pelo maravilhoso trabalho, pelo reino de Deus. Os programas são edificantes e instrutivos. Sempre estamos aprendendo algo novo. Abraços. Matias, muito obrigado pelo e-mail. Um abraço a todos os irmãos do Chile, especialmente os que estão em Valparaíso. Eu não sei se eu traduzi direito, mas como o espanhol parece um pouquinho com o português, não quero cometer o erro de tentar falar em espanhol, porque eu sei que eu vou errar, mas eu acho que é isso que está escrito. Um abraço também para Mirtes Nunes Borges. Ela me escreve de Petrolina, Pernambuco. Mirtes!
Eu pousei em Petrolina, que a gente pousa em Petrolina, para lá pegar um carro para ir para Casa Nova, Bahia. Eu estava esses dias no sertão e cheguei a pousar em Petrolina. Mirtes, ela escreve assim: a paz do Senhor, que linda sua filha, pastor, uma bênção. Já está seguindo os passos da mãe e profetizo que será ainda mais ungida. Linda família o Senhor te deu. Fiquei apaixonada pelo quarteto. Que baixo é esse, né não? Bênção pura. Eu também amei o baixo. Obrigada pelo carinho com a minha filha. Irmãos, obrigada pelos e-mails. Um abraço a todos os nordestinos, viu? Amei demais esse povo. Obrigada por cada e-mail. Continue escrevendo. Se vocês acreditam que a TV IBMS é uma porta que Deus abriu para edificar famílias, se inscrevam no canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se você sabe de alguém que está com angústia na alma, uma tristeza profunda, isolamento, envia a rede de apoio, família, amigos, envia para a próxima pessoa. Volto a repetir, se esse programa causar alguma reflexão e um gatilho para um pontapé inicial de ajuda, então Deus já cumpriu o propósito com esse programa. Ô, Pri, uma coisa importante que eu acho que eu esqueci de falar, né? Tem o canal do Centro de Valorização da Vida. Fala, né? Pode falar. Se eu não me engano, acho que é 188 o número. Mas é só procurar, né? Centro de Valorização da Vida. É uma instituição que tem profissionais, voluntários, pessoas que estão a todo momento, né, 24 horas ali para receber ligações de pessoas que estão passando por situação de pensamento, de ideação suicida, para acolher, né, esse sofrimento, essa dor, que às vezes a pessoa está sozinha em casa, não tem com quem falar, né, precisa esvaziar a xícara. Né? Isso aí. E esse canal também ele pode ser uma bênção, tá? Então fica aí, 188, mas se não for na sua região, da vida. Procura lá. Centro de Valorização à Vida, que é mais um canal de suporte. Sim, isso. Tá? Então vamos orar agora. Obrigada por você estar aí ligadinho comigo até agora. E eu tenho certeza que Deus tem o endereço certo para agir, para levar esse programa. E seja você, a garganta coçando, para tossir, e seja você um instrumento, um evangelista nessa hora. Compartilhe, irmãos, com o maior número de pessoas que você puder, que eu acredito que coisas valorosas foram discutidas aqui hoje. Mônica, realizei um sonho, viu? Gente, ela é muito especial. Essa ferramenta é muito preciosa. E eu louvo a Deus, ó, Deus dispôs aqui, ó, de graça para a sua vida. Então, em nome de Jesus, valoriza isso e seja um evangelista nesse momento. Feche os seus olhos onde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido. Pai, nós estamos aqui, eu e a Mônica, como instrumentos disponíveis para ser usado por Ti nesta noite. Pai, não foi à toa que a Mônica desmarcou um paciente para estar aqui, porque ela hoje foi voz para uma vida, para uma pessoa que está em angústia, que está em cativeiro. Pai, que está com pensamento suicida. Pai, nós liberamos a palavra que você não será um Judas que vai tirar a sua vida, mas você será um Elias, visitado por Deus nessa caverna, aleluia, e será tirado dela, e haverá um resgate de propósito, um resgate da sua identidade. Pai querido, Pai amado, será como um Jó, que será restaurado, será restituído, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesse momento agora, vai nesse coração angustiado, nesse coração aflito, nesse coração que não vê saída. Pai, dá discernimento, dá direção, dá estratégias. Pai, levanta uma rede de apoio, levanta uma rede de amigos, uma rede de guerreiros, uma rede de valentes, apenas dispostos a amar, apenas dispostos a acolher.
Pai, eu te louvo, eu te exalto, porque de um modo tão maravilhoso o Senhor tem levantado ferramentas para tratar o seu povo, para curar o seu povo. Senhor, abra a visão dos líderes, abra a visão dos pastores. Pai querido, para que eles possam se aprofundar mais, ampliar as ferramentas. Pai Santo, cura a tua igreja, cura o teu povo, traga restauração emocional. Pai, aquilo que for demônio, nós liberamos a palavra agora, seja liberto agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno, toda investida diabólica, traçando planos suicidas, projetos suicidas, pensamentos suicidas, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Você está repreendido. Você não tem autorização, você não tem legalidade sobre essa vida. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Seja liberto agora, agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, vai fechando sepulturas agora, em nome de Jesus. Pai, sopra o teu espírito, trazendo vida, abrindo sepulturas e trazendo vida. Venha gerar vida agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo programa. Interação Gospel. Deus abençoe a você e a sua casa. Aleluia!